Como colocar limites e regras e combinados. Esse é um assunto importante, né? E acho importante a gente começar falando sobre... A gente sabe que a criança precisa sim de limite, né? Todo mundo fala isso. Criança precisa de limite, né? Criança precisa de rotina, criança precisa... A gente sabe. Mas a gente também não precisa fazer isso de uma forma hierárquica, né? Verticalizada, assim, que eu mando, você obedece. Então acho que esse é mais ou menos o ponto desse vídeo aqui. É tentar pensar em como que a gente vai sim estabelecer limites, sim estabelecer algumas regras, só que isso pode ser feito de uma maneira coletiva, né? A criança pode sim participar, mas ao mesmo tempo a gente não vai também ser tão permissivo assim, né? Então, primeira coisa que eu acho que é importante é a gente não ter aquela coisa do porque eu mandei, sabe? Tipo, vai lá e faz. Por que eu tô mandando? Isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado porque às vezes a criança ela realmente não entende. E fica uma situação ruim nessa coisa da hierarquia do porque eu tô mandando. A criança pode não querer, né? E começar a desafiar porque vê que é só uma disputa, né? Então o que a gente pode fazer, a primeira coisa seria realmente mudar essa forma de falar com a criança. E que tudo bem, pode ser porque você decidiu, pode ser porque, por exemplo, gente, almoço é inegociável, eu sinto muito, você vai almoçar. Não tem negociação, não tem do tipo, então você quer lanchar em vez de almoçar. Tudo bem, mas você explica, não, você vai almoçar porque almoçar é importante, porque o almoço tem isso de comida, porque tem os nutrientes e se você quiser brincar, se você quiser subir na árvore, se você quiser aprender, se você quiser fazer qualquer coisa, você precisa de nutrientes do teu corpo. E almoço é importante. Teve uma criança uma vez que eu atendi faz muito tempo que ela não queria tomar banho. E era sempre um caos por tomar o banho na casa dela. E daí, todo dia ela, não quero, não preciso, não preciso. E daí, enfim, levaram pra psicóloga. E que bom que levaram pra psicóloga nesse caso, porque daí eu perguntei pra ele assim, mas... por que você não quer tomar banho, né? Porque eu não preciso, eu não gosto e tal. E daí eu perguntei, sabe pra que serve o banho? Ele assim, pra ficar cheiroso. Eu, não é. Você fica cheiroso depois do banho, isso é um fato. Mas a gente toma banho porque senão a gente fica com coceira na pele, senão a gente pode ficar com machucado na pele, a gente pode ficar com machucado na cabeça, né? Eu comecei a explicar sobre fungo, enfim, expliquei pra ele por que de fato a gente toma banho, que é muito mais do que estar cheiroso, limpinho e bonito pros outros. E daí ele entendeu pra que serviu o banho. Claro que eu não assustei ele, né? Eu não disse assim, seu braço vai cair porque você não vai tomar banho. Não é isso, a gente não vai assustar uma criança. Mas é importante que ela entenda o porquê as regras estão ali. Por que tem que tomar banho sim, por que tem que... E às vezes vai ser pra ficar cheiroso sim, porque, cara, você jogou o dia inteiro, está suado, olha só esse cheiro, né? Tem que tomar um banho, porque é mais agradável, que você vai deitar na cama, que tá limpinha. Mas a gente tem que explicar, né? Não dá para ser só porque eu acho que seja assim o melhor, né? E sempre tem uma explicação. E a criança dificilmente ela é nova demais para entender, né? A gente acha que as crianças não entendem, mas as crianças entendem. A questão é a maneira como você vai falar isso para ela. E daí o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é a gente construir combinados, né, e não regras, mas construir esses combinados junto com a criança. Então, a gente pode estabelecer junto com ela como que a rotina do dia vai ser, por exemplo. Teve uma outra criança também que eu atendi também faz muito tempo, que também, sei lá, não gostava de fazer dever, eu não lembro qual era a situação, assim, alguma coisa que ela não gostava de fazer, nunca fazia e era sempre uma briga em casa. E daí eu perguntei por quê. E daí a criança me respondeu, porque é no horário do Ben 10. Ben 10 é um desenho, acho que ainda existe até, mas enfim, era um desenho que as crianças assistiam muito, sei lá, 10 anos atrás. E era exatamente no horário do Ben 10 que a mãe queria que ele fizesse os deveres. E ele queria assistir Ben 10. Então todo dia era uma briga, porque ele estava assistindo televisão e ele tinha que desligar a televisão para fazer o que a mãe estava pedindo. Claro que ele tem que fazer dever.
E claro que o dever é mais importante do que assistir um desenho quando a gente pensa numa ordem de necessidade das coisas, né? Mas a gente pode ajudar, a gente pode colocar os dois ali, né? A gente pode pensar com essa criança o que é importante para ela, o que é importante para você e encontrar caminhos, né? Então, olha, eu acho importante que você faça o dever de dia, porque de noite está cansado, porque, né? Então, eu acho importante que você dirigir os deveres. Ok, daí a partir disso a criança pensa junto com você que horas que é melhor fazer esse dever, né? Ou você pode, por exemplo, um combinado sobre alimentação, né? Sobre o almoço. Olha, tem que ter no mínimo 4 cores no prato. Isso é inegociável. Quais serão essas 4 cores? Você pode decidir. Então, tem uma parte sim do adulto que traz como inegociável, porque os nutrientes diferentes de cada cor e a pirâmide alimentar, etc, etc, que a gente pode sim explicar para essa criança de diferentes formas, dependendo da idade. Então, você traz um ponto seu, que isso aqui vai ser assim, tem que almoçar e tem que ter pelo menos 4 cores, 5 cores no prato. E essa criança, então, ela pode decidir o que ela quer, o que ela não quer, dentro das possibilidades que estão ali postas, né? Naquele vídeo que eu falei sobre as crianças que fazem birra, né? As crianças que mandam, é um pouco disso, sabe? A gente não vai ser permissivo demais, mas também a gente não vai decidir sozinho. Então a gente vai colocar o nosso ponto, olha, isso aqui eu não abro mão, então é importante que isso aconteça dessa forma, é importante que seja nesse período de tempo, que seja esse alimento, que seja essa roupa, mas dentro disso você escolhe. Então, por exemplo, tudo bem você, sei lá, brincar na rua. Mas se você, quando você chegar, você limpa seu tênis assim que você chega, porque quando você brinca na rua, a rua tem barro e daí você chega cheio de barro no tênis e suja a casa inteira. Então a gente já tem esse combinado. O combinado é, vai brincar e vai se divertir, chegou em casa, lava o tênis. É um combinado, não é uma regra, não é uma imposição, porque você pode fazer isso de uma forma dialogada. E na verdade você vai ver que é muito sutil a diferença, que provavelmente você já faz várias coisas um pouco assim, mas que talvez falte sentar com essa criança. Dá pra anotar, dá pra fazer os combinados por escrito, que nem tem na escola mesmo, dá pra fazer um quadro de horários com uma rotininha ali, claro, né? A rotina engessada que tem que ser daquele jeito sempre, pode sim ter alguma flexibilidade, mas que aquilo seja seguido de alguma forma, né? Então, olha, todo dia tem que escovar os dentes, tem que tomar banho, tem que fazer dever e, sei lá, tem que fazer alguma tarefa da casa, que seja o lavar uma louça, ou arrumar o quarto, ou enfim. Ela tem essas obrigações dela, mas ela vai entender o porquê que ela tem que fazer isso e ela vai ajudar você a encontrar a melhor forma de fazer isso. Então, ela pode explicar, por exemplo, que pra ela é isso, o horário de fazer o dever não tá legal, o horário do banho não tá legal, ou ela gostaria de comer antes, sabe? São coisas às vezes muito sutis, mas que quando a gente consegue negociar de fato, né, fazer esse combinado junto, ouvir de novo, a importância do ouvir as demandas dessa criança, entender ali qual é esse lugar de onde ela tá, isso faz diferença, né? E daí não é mais porque eu mandei, lembra que a gente combinou? E você escolheu desse jeito, não foi? Então isso ajuda também a criança a seguir, porque a gente sabe que não é fácil seguir combinado, não é fácil seguir regra, e a gente, enquanto adultos, adoraríamos às vezes não seguir regras e não seguir combinados, mas quando a gente entende a importância deles, quando a gente tem uma consciência, né? Deixa, por exemplo, fazer um regime. Ninguém gosta de fazer uma dieta, né? Um regime de emagrecimento. Mas eu entendo que é importante fazer pela minha saúde, por uma preocupação estética que eu estou tendo para ficar bem comigo mesma, enfim, por X motivos que eu tenha lá para fazer esse regime, eu vou estar mais engajada em fazer e me manter, né? Mas pensa nisso, esse é um ótimo exemplo, gente, olha só. Para eu seguir numa dieta alimentar, eu tenho que ter as condições para isso e eu tenho que ter a motivação para isso. A criança é a mesma coisa. Para ela seguir numa regra, para ela seguir num combinado, para ela seguir numa rotina de casa, ela tem que estar motivada a isso, então ela tem que entender os motivos disso, tem que fazer sentido para ela esses combinados,
essas coisas pré-estabelecidas, né, que a gente coloca que são inegociáveis, ela tem que entender por que são inegociáveis, tem que entender a importância, tem que estar motivada, de fato, a seguir isso, e ela tem que ter as condições para isso. Então, assim como é muito difícil eu fazer uma dieta em casa se tem um bolo de chocolate, ou se eu não sei cozinhar, ou se meus amigos sempre me chamam para comer fora, também é muito difícil uma criança seguir um combinado quando a rotina da casa não tem muitas... Sabe, se só a criança tem que seguir uma regra e uma rotina, mas o resto da casa não tem, ou não existem muitos horários na casa, né, os adultos e outras pessoas da casa não seguem muitas rotinas e combinados também, fica mais difícil. Ou, por exemplo, se essa criança, que seja isso, assim, ela tem que fazer o dever, mas ela está com dificuldade para fazer os deveres, então ela tem que ter as condições para isso. Que seja encontrar o horário dos deveres, que seja junto com um adulto que dê apoio para ela, ou que seja explicar antes, mostrar para ela quais são os deveres, tirar as dúvidas antes e depois ela pode fazer sozinha. Mas ela tem que ter isso, ela tem que ter a motivação e ela tem que ter os meios para fazer, as possibilidades para isso. Então, é simples, é muito simples, e só que a gente precisa parar e pensar um pouquinho e tá aberto para esse diálogo, tá aberto para essa escuta e para essa atenção. Então a gente tem que lembrar como que seria pra gente, o que seria importante pra gente, e explicar para essa criança a importância disso tudo. E ajudá-la de fato a seguir isso, né? E entender que às vezes ela não vai seguir, e não é o final do mundo. A gente vai lembrar, vai puxar assim, olha, a gente combinou isso, lembra? É o nosso combinado. Então a gente tem aí um combinado, inclusive para os dois lados, que essa criança também ela pode trazer propostas para você. Ela pode dizer coisas que para ela são inegociáveis e que ela gostaria que você cumprisse. Que seja, eu quero que você brinque comigo. Então então a gente vai fazer um tempinho de qualidade todo dia, eu vou brincar um pouquinho com você todo dia, porque eu entendo que para você isso é inegociável. E tudo bem. Então a gente tem aí, é uma mão dupla. E os dois lados estão atentos e cuidando e entendendo a importância de seguir esses combinados, de manter esses combinados, entendendo que a gente tem que estar motivado e que a gente tem que ter as condições para isso. Tá certo? Então eu espero aí que seja útil, que vocês consigam aí conviver melhor e mais harmonia em casa. Compartilhem esse vídeo com outras famílias aí que vocês acham que estejam precisando saber sobre isso e se inscreve no canal.